Pai do Senhor. Vou aproveitar os irmãos de pé para nós fazermos uma leitura. Aí depois da leitura eu faço agradecimentos, também considerações. E aí estarei ministrando. Nós iremos fazer uma leitura no Evangelho que Mateus escreveu sobre Jesus, capítulo de número 16. Iremos ler alguns versículos, na verdade, 8 versículos, que é o de número 13 ao 20. Mateus, capítulo 16, versos de número 13 ao 20. Amém? Diz assim, ó. E chegando Jesus nas partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E uns respondendo disseram-lhe João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse-lhe: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E disse ele: Disseste bem, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, mas foi o próprio Pai que está nos céus. Por isto digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e contra ela as portas do inferno não prevalecerão, e te darei a chave do reino dos céus. E tudo que for ligado na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. E então mandou que aos seus discípulos a ninguém disseste que ele era o Cristo. Amém? Os irmãos podem ficar à vontade, tomando seus assentos. Deus seja louvado. Que seja para Ele sempre toda a honra e toda a glória. Dele é o domínio, a majestade. Então para Ele nós sempre rendemos as nossas ações de graças, porque Ele é bom e a sua fidelidade ela dura de geração por geração. Eu agradeço a Deus por estar aqui nessa noite, em poder comungar com os irmãos, prestando culto a Deus. Quero que todos os irmãos se sintam abraçados pela alegria que tenham de estar aqui convosco. Deus abençoe o pastor. Que Deus te honre sempre, prospere todos os trabalhos de suas mãos. Ao Samuel, lá eu salvei como estava, como isso, como o Zap propõe, Samuquinha. Deus te abençoe, tá? Obrigado pelo convite. Tá ali o Felipe, uma honra, tá? Revê-lo. Que Jesus continue te abençoando muito e te conservando sempre. Prazer em rever o Vinícius. Quanto tempo. Uma honra. Tá bom? Como foi falado, eu na verdade, eu tô dando um seminário lá no Rio de Janeiro e eu tinha esse compromisso com os irmãos e eu só vim para São Paulo, eu sou daqui porque eu tinha esse compromisso. Porque eu tô dando um seminário lá. E eu saí pela manhã
Vim de ônibus de aplicativo, só que o ônibus que eu vim, ele estava com o ar-condicionado quebrado. E quando chegou lá na altura de Itatiaia, teve que trocar de ônibus. Daí chegou, teve muito trânsito. E por isso eu cheguei aqui, assim, em cima da hora, tá bom? Então até fica aí as minhas considerações por chegar assim tão em cima, tá bom? Mas vamos lá. Eu tenho uma identificação muito grande com esse texto. Até porque eu montei TCC do meu mestrado em teologia neste assunto. E aqui trata-se de uma fase que é conhecida como o ano da popularidade de Jesus. Porque quando chegou a este tempo, Jesus ele já era o nome mais popular em Israel. Ele já era o ser mais comentado, o mais buscado. Porque era Jesus ocupar qualquer espaço geográfico, aqui ele era seguido por uma massa de pessoas, por uma multidão. Era ele subir a um alto monte, descer um vale, ir para um deserto, na beira de um lago, numa casa, numa sinagoga, num templo. Às vezes ele chegava a ser comprimido pelas pessoas por tamanha grandeza daquilo que ele veio exercer aqui na terra. Porque apesar do ministério de Jesus ele ter sido exercido num prazo muito curto de tempo, foi pouco mais de 3 anos, foi um ministério muito atraente. Ele trazia as pessoas para perto de si, até por conta de requisitos que credenciou o teu ministério, e deu muito peso ao mesmo. Um dos requisitos que marcou muito o ministério de Jesus foi a pregação da palavra, porque todas as vezes em que ele abria sua boca para trazer uma ministração, ele prendia a atenção das pessoas e fazia com que os mesmos ficassem em estado de admiração e também de perplexidade por tamanha sabedoria e autoridade com que ele pregava. E isso a gente pode observar num dos primeiros sermões ministrado por Jesus, que é conhecido como o Sermão da Montanha, nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho, que também escreveu Mateus, nos relata que quando ele termina aquele ensinamento, o comentário entre as pessoas era mais ou menos assim: que pregação maravilhosa é essa? Mas que doutrina! Porque este que agora ele ensina entre nós, ele não ensina como os escribas e como os fariseus, mas este ensina como tendo autoridade. A pregação de Jesus era maravilhosa. Ele é o maior pregador de todos os tempos, e até mesmo às vezes que ele vinha com uma palavra dura, principalmente quando ele observava que o povo estava muito terreno, aqueles que o seguiam pelas suas palavras não queria o deixar. E isso a gente pode observar na feita em que ele faz a primeira multiplicação de pães e peixes, e as pessoas ficam tudo alvoroçadas, andando atrás dele somente por conta de milagres, e ele vai com uma pregação dura para cima do povo, e ali entre a multidão alguns já logo começaram a ir embora dizendo: eu não vou ouvir essa pregação, é duro ouvir esse discurso, e já logo começaram a ir embora. Foi 1, 10, uma multidão, até que Jesus ele toma uma atitude, chamando os 12 discípulos e dizendo para eles: vocês querem ir embora também?
vocês querem voltar para a casa de vocês? Então vocês podem ir agora. Eu vou dizer igual os carioca num dialeto lá no estado do Rio de Janeiro: ó, rala, mete o pé, vai embora. Daí um dos discípulos, por nome de Pedro, ele dá uma das declarações que para mim é das mais lindas que um homem ele pode ter deixado nas escrituras, quando ele vai dizer no evangelho que escreveu João, no capítulo de número 6 e no verso de número 68, dizendo: Senhor, mas para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Jesus, ele tinha uma pregação maravilhosa, ele era acima da média. E um outro requisito que também marcou o ministério de Jesus foi o poder que ele exerceu no mundo natural e também no mundo sobrenatural, porque no mundo sobrenatural, nas coisas invisíveis, Jesus, por exemplo, ele tinha autoridade sobre os demônios. Já nas coisas físicas da natureza, ele exercia ordem sobre a mesma, e isso a gente pode observar às vezes em que ele precisava fazer alguma viagem de barco, e de vez em quando as tempestades começavam a combater a embarcação, e ele era ali despertado do teu sono, e ele simplesmente se colocava de pé no barco e liberava uma palavra dizendo: ô vento, aquieta-te, e logo o vento cessava. Ele liberava uma palavra sobre as ondas do lago de Genezaré e logo se fazia bonança. É tanto que nós vamos observar em Marcos, no capítulo de número 4 e no verso de número 41, que quando Jesus ele acalmou a tempestade, os discípulos eles se reúnem ali na embarcação e começa um a ficar dizendo para o outro: mas que homem é esse que até os ventos e o mar lhe obedece? Jesus, ele tinha poder sobre a natureza, ele tinha poder no mundo sobrenatural, é tanto que ele andava sobre as águas, ele multiplicava pães, ele multiplicava peixes. E um outro requisito que também marcou o ministério de Jesus foi o poder que ele teve sobre as enfermidades, porque os 4 que escreveram sobre ele, eles não vão hesitar em mostrar tantas e quantas foram as curas manifestas pelo ministério de Jesus, tanto pelo poder da palavra, como também pela imposição de mãos. Jesus, ele curou diversos enfermos e diversos tipos de enfermidade, mas um requisito que marcou o ministério de Jesus, e esse mexe comigo, é o poder que ele exerceu sobre a morte. Porque além dele ter sido a primícia da ressurreição definitiva, porque ele é considerado o primogênito dos mortos, ele ressuscitou diversos mortos de forma não definitiva, só que só 3 deles são narrados nas escrituras, e um está em Marcos, no capítulo de número 5, no verso de número 37 em diante, que está escrito que ele ressuscitou a filha de um príncipe por nome de Jairo. Já em Lucas, no capítulo de número 7, no verso de número 11 em diante, está escrito que ele ressuscitou o filho de uma mulher viúva de uma cidade por nome de Naim. Mas Jesus, ele vai fazer algo que mexe com a minha alma, e eu que tenho uma mente tão limitada, eu nunca consigo alcançar, decifrar um tamanho feito por Jesus. É no evangelho que escreveu João, no capítulo de número 11, aonde está escrito que numa aldeia por nome de Betânia tinha um morto que estava em estado de decomposição, porque a irmã do morto, ela declara dizendo que era um morto de 4 dias e que já cheirava mal.
E Jesus, ele simplesmente, ele entra naquela aldeia, ele para diante daquela sepultura e ele libera uma palavra dizendo: ô Lázaro, vem para fora. E logo aquele morto foi ressuscitado e o nome do Senhor, ele foi glorificado. Jesus, ele é a razão de nós estarmos aqui, é nele que nós acreditamos, e é por intermédio do nome dele que eu acredito que coisas extraordinárias podem acontecer aqui no nosso meio. E é por isso que Paulo, quando ele vai falar acerca deste nome, ele relata um dos trechos mais lindos, quando ele vai dizer na carta aos Filipenses, no capítulo de número 2, nos versos de número 5 até o 11, dizendo: de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que ele, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes ele esvaziou-se a si mesmo, tomando uma forma de servo, e achado na semelhança de homem, se fazendo uma forma humana, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, a qual, ao nome de Jesus, todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo, ele é Senhor, é para a glória é de Deus Pai. E quem acredita nesse nome poderoso, quem só está aqui por causa deste nome, então você vai encostar a mão no ombro do irmão da esquerda e da direita, e você vai dizer para ele: é por intermédio deste nome, meu irmão. Diga para ela: é por intermédio deste nome, minha irmã, que a sua vida vai ser marcada aqui nessa noite. E se você acredita nesse nome poderoso, levanta suas mãos o mais alto que você pode e já libera esse glória e esse aleluia. Aqui do meu lado esquerdo, quem pode encher esse pulmão de fôlego e dar um brado de glória bem alto? Aqui do meu lado direito, então adora e exalta o nome do Senhor. Glória! Glória! Aleluia! Esse texto, ele não marca só a popularidade desse nome, como também ele é o texto que Jesus, ele se revela de uma forma mais íntima aos seus discípulos. Na verdade, aqui ele vai se identificar com a sua natureza divina, porque ele estava com os discípulos num lugar em Cesareia de Filipe, e ele chama os discípulos e faz uma pergunta dizendo: o que os homens dizem acerca do Filho do Homem? Daí um dos discípulos vai responder dizendo: Senhor, tem alguns por aí dizendo que o Senhor é o Batista, o que batizava, o João. Mas por conta de uma profecia que fala acerca do próprio João Batista, usando a figura de Elias, em Malaquias no capítulo 4, no verso de número 5, uns dizia ele ser esse Elias, mas também a tradição dos judeus acreditava que era naqueles dias que os profetas iam se levantar, inclusive Jeremias. Então uns dizia ele ser Jeremias, ou um dos profetas. Jesus, ele chama os discípulos e faz uma outra pergunta dizendo: e vós, quem dizeis que eu sou? É claro que para descrevê-lo é um desafio, é uma missão. Para mim é algo que quase impossível, porque para falar sobre ele, às vezes a gente pode querer buscar numa palavra, numa frase, elaborar um texto, um poema, uma poesia, até mesmo entoar num cântico, buscar num atributo, num substantivo, num adjetivo, e não encontramos palavras para descrever essa pessoa, Jesus. É tanto que, se você observar, quando Pedro ele vai dar a resposta,
resposta foi por intermédio de uma revelação que veio do alto, dizendo: tu és o Cristo. Essa expressão Cristo, usada aqui por Pedro no grego, o Christos, ele é uma transliteração do Mashirra no hebraico. Messias, Cristo é a mesma palavra e quer dizer o ungido, o Filho do Deus vivo. Ele vai acrescentar, porque Jesus, quando ele vai fazer uma pergunta como essa, ele não faz como um ser humano comum, porque um ser humano comum, para fazer uma pergunta como essa, ele vai usar apenas de uma conjunção verbal. Jesus aqui, ele não conjuga verbo, ele vai usar de um nome. Na verdade, ele meio que materializa, ele dá forma ao próprio verbo, porque essa expressão usada apenas por ele, o eu sou, aqui no grego, que é o ego eimi, é uma transliteração daquelas 4 consoantes que sempre vem em letras maiúsculas, o tetagrama sagrado que dá origem ao nome Deus, o YHWH, que para o judeu ele é um nome ilegível, ele não tem pronúncia, e o máximo que uma mente humana ou mentes humanas alcançaram para definir essa expressão é aquele que possui a existência em si próprio, ou seja, ele emana a própria existência, porque ele é Deus dentro do próprio Deus. Ou também essa expressão apenas por ele pode ser usada dessa forma aqui, ó: eu sou aquilo que eu quero ser. Ou também essa expressão apenas por ele pode ser usada dessa forma aqui, ó: eu sou aquilo que a tua necessidade precisa que eu seja. Porque se você estiver com frio, eu sou o que te aquece. Se estiver com calor, eu sou o que te refrigera. Se estiver com sede, eu sou o que te sacia. Se estiver com fome, eu sou o que te alimenta. Se estiver caído, eu sou o que te levanta. Se estiver triste, eu sou o que te alegra. Se estiver enfermo, eu sou o que te cura. Se pensa em parar, eu sou o que te anima. Se está sendo perseguido, eu sou o que te protege. E essa expressão eu sou por ele tem um peso muito grande, tem autoridade, porque ele, por ser e por auto se afirmar, os céus, por exemplo, prestam reverência a ele. Por exemplo, Isaías, ele vai relatar lá no capítulo de número 6 que diante do trono dele ficam 4 serafins clamando uns para os outros. Os serafins não clamam para ele, os serafins, eles não clamam para a terra, os serafins ficam dizendo para o outro. É mais ou menos assim, ó: um serafim, ele declara dizendo: ele é santo. Daí o outro vem e responde: ele é santo. Daí o outro vem e concorda: ele é santo. Daí vem o outro e diz: ele é santo. Ele, por ser a terra, ela estremece, e o inferno, ele se cala. Você já observou o dia em que Abraão, ele estava querendo parar, ele estava querendo jogar tudo para o alto? Ele vai lá falar com Abraão no Gênesis capítulo 15, e no verso de número 1 ele vai dizer: ô Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. O mesmo Abraão um dia estava se precipitando, querendo pegar alguns atalhos. Daí ele vai lá para falar sério com Abraão. É no Gênesis capítulo 17, no verso de número 1, ele vai dizer: ô Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Você trate de andar na minha presença,
presença e ser perfeito. A nação de Israel, ela foi massacrada no Egito, eles foram humilhados até o dia que as orações do povo subiu, no dia em que Moisés ele estava no Horebe e ele vai avistar uma sarça que pegava fogo e não se consumia, e ele vai falar com Moisés no Êxodo capítulo de número 3, nos versos de número 5 e 6, dizendo: Moisés, não te achegues para cá, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Moisés, eu sou o Deus dos seus pais, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Só que Moisés, ele estava diante de muita glória, diante de muita responsabilidade, e ele começa as indagações dizendo: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para libertar o teu povo? Quem sou eu para se apresentar diante de Faraó? Me diga uma coisa, Senhor, qual é o nome que eu vou usar lá dentro do Egito? A que nome eu estou sendo enviado? Daí no Êxodo, no capítulo de número 3 e no verso de número 14, ele fala com Moisés, dizendo: Moisés, eu sou o que sou. E tem mais, Moisés, vai dizer para o meu povo, vai dizer para o Faraó, que é o eu sou que está indo adiante de vós. Observa em Isaías, no capítulo de número 43 e no verso de número 11, olha o que ele vai dizer: eu sou o Senhor e fora de mim não há outro Salvador. Tem uma passagem bíblica que ela mexe com os crentes, nos dá muita coragem. Eu fico desse tamanho quando eu leio, quando eu disserto ou quando eu escuto. É Isaías capítulo 43 e no verso de número 13, olha só o que ele vai dizer: ainda antes que houvesse dia, oh glória, eu sou, e não há ninguém que possa poder fazer escapar das minhas mãos, operando eu, agindo eu, visitando a minha igreja eu, transcendendo até a casa do meu povo eu. Quem impedirá? E eu gostaria de saber aonde estariam as guarnições do inferno para querer se levantar contra a nossa vida, se o poderoso eu sou, ele está aqui para dar livramento para a tua casa, para libertar a tua família. Quem acredita nisso aqui, levanta suas mãos e adora e exalta. Oh glória! Ô glória! Mas vamos lá. Eu gosto dessa parte aqui, o caminho a gente encerra. Porque, na minha opinião, o evangelho que João escreve é aonde é mais usada por ele, sempre por ele, essa expressão, eu sou. Até porque, na minha opinião, o tema central do evangelho que João escreve é o que se tem de mais profundo na história bíblica da humanidade toda. Porque, para mim, não tem nada mais extraordinário do que Deus da salvação que se fez um homem. Oh glória! Não tem nada mais lindo do que Deus, para nos salvar, se materializar. Oh glória! É por isso que está escrito em João, no capítulo de número 1, no verso de número 14, dizendo: e o verbo, oh glória, e o verbo, o haja ouve, oh glória, se fez carne e habitou entre nós. Deus veio colocar os seus pés na terra, oh glória, aleluia, e vimos a sua glória,
como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então lá nesse evangelho você vai ver Jesus por algumas vezes dizer assim, ó, eu sou, eu sou, eu sou, glória, eu sou. Por exemplo, em João, no capítulo de número 6 e no verso de número 35, ele vai dizer, eu sou o pão da vida, quem come da minha carne não terá fome, e quem bebe em mim nunca terá sede. Em João, no capítulo de número 6 e no verso de número 48, ele vai dizer, eu sou o pão da vida. Em João, no capítulo de número 6 e no verso de número 51, a primeira parte, ele vai dizer, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Em João, no capítulo de número 8 e no verso de número 12, ele vai dizer, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará mais em trevas, mas achará a luz da vida. Em João, no capítulo de número 8 e no verso de número 58, ele vai dizer, em verdade vos digo que ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Em João, no capítulo de número 10 e no verso de número 9, ele vai dizer, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e encontrará pastagem. Em João, no capítulo de número 10 e no verso de número 11, ele vai dizer, eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Em João, no capítulo de número 10 e no verso de número 14, ele vai dizer, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e delas eu sou conhecido. Em João, no capítulo de número 11, no verso de número 25, ele vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Em João, no capítulo de número 14, no verso de número 6, ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em João, no capítulo de número 15 e no verso de número 1, ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Quando ele foi visitar João em Pátimos, no Apocalipse, no capítulo de número 1, no verso de número 8, ele vai dizer, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, eu sou aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Daí o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 13, no verso de número 8, ele escreve algo que é para a gente dar pelo menos uns 12 glórias, quando ele vai dizer que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, glória, hoje, aleluia, e eternamente. Mas vamos lá, se Jesus ele é o primeiro, ele também é o derradeiro, ele é a criação e ele é a consumação. Então Jesus ele é ontem, ele é hoje, ele é amanhã. Glória. Ele é passado, presente, futuro. Jesus, ele é como uma engrenagem, ele é como um eixo, tudo gira em torno dele. Os tempos e a sua plenitude, está tudo relacionado a ele. É tanto que os tempos, ele é dividido dessa forma: antes de Cristo, e depois de Cristo. Tudo está em torno dele. Eu vou dar apenas um exemplo. Qualquer um de nós, para usarmos essa expressão, eu sou, geralmente no auxílio de um substantivo ou de um adjetivo,
para conjugarmos, usando toda essa questão de tempos, nós temos que conjugar dessa forma aqui, ó. Ontem eu era. Aleluia. Hoje eu sou. Amanhã eu serei. Jesus, ele não usa dessa expressão como nós usamos. Ele usa dessa forma aqui, ó. Ontem eu sou. Aleluia. Oh, glória. Hoje eu sou. Eu não tenho conhecimento do futuro. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 1 minuto. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 1 hora. Eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei o que reserva para você nesse final de 2023. Só que eu tenho uma certeza, que o nosso Jesus já está lá. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Bem firme, dizendo: eu sou. É por isso que Paulo, ele escreve na carta aos Romanos, no capítulo de número 11 e no verso de número 36, dizendo: porque dele, aleluia, oh glória, por ele e para ele são todas as. Então, pera lá. Jesus, então, ele é de manhã, ele é de tarde, ele é de noite. Ele é na segunda, ele é na terça, ele é na quarta, ele é na quinta, ele é na sexta, ele é no sábado e ele é no domingo. Jesus, ele é em janeiro, ele é em fevereiro, ele é em março, ele é em abril, ele é em maio, ele é em junho, ele é em julho, ele é em agosto, ele é em setembro, ele é em outubro, ele é em novembro e ele é em dezembro. Ele é na primavera, ele é no verão, ele é no outono e ele é no inverno, ele é na flora e ele também é na fauna, ele é na terra, ele é no ar, ele é no fogo e ele é na água, ele é no hemisfério sul e também no hemisfério norte, ele é no trópico de Câncer e também no trópico de Capricórnio, porque ele é no leste, ele é no oeste, ele é no norte e ele é no sul. Jesus, ele é no céu atmosférico, ele é no céu astrológico e ele é no céu dos céus. Se ele é no astrológico, ele é em Mercúrio, ele é em Vênus, ele é em Marte, ele é na Terra, ele é em Júpiter, ele é em Saturno, ele é em Netuno, ele é em Urano e ele é em Plutão, ele é no Atlântico, ele é no Pacífico, ele é no Índico, ele é no Ártico e ele é no Antártico, ele é na América, ele é na Europa, ele é na Ásia, ele é na África e ele é na Oceania, ele é aqui dentro dessa igreja, ele é na tua casa, ele é na tua empresa, ele é nos teus sonhos, ele é no teu trabalho, ele é nos teus projetos, porque ele é o Elohi, é o Elion, é o Adonai, é o El Shaddai, é Mekadeski, é Tessidikeno, é Tessabaó, é Jireh, é Nissi, é Rafa, é ele que salva, é ele que liberta, é ele que cura, é ele que batiza, é ele que renova, é ele que restaura, é ele que restitui, até porque é ele que daqui a pouco ele vai aparecer, porque está chegando a hora, e dessa vez ele não vem no ventre de uma mulher, ele não vem numa manjedoura, ele não vem montado em jumentinho. Dessa vez os homens não vão injuriar na tua face, porque não vai ter ninguém para cuspir, não vai ter ninguém para bater, não vai ter chibatadas, não vai ter coroa
coroa de espinhos, não vai ter prego nas mãos, não vai ter prego nos pés, ninguém vai perfurar ele pelo lado. Dessa vez ele não vai carregar uma cruz pesada e nem entrar dentro da sepultura, mas daqui a pouco, ao soar da trombeta de Deus, do alarido e da voz do arcanjo, ele vai rasgar este céu para buscar a sua igreja, e vai ser montado num cavalo branco, e na veste da sua coxa está escrito que ele é Rei dos Reis e é Senhor dos Senhores. Ele é Rei dos Reis e é Senhor dos Senhores. E quem acredita no Rei dos Reis e no Senhor dos Senhores, levanta suas mãos o mais alto que você pode e libera essa adoração, libera esse glória. Aqui do meu lado direito, quem pode dar pelo menos 5 segundos de glória? E aqui do meu lado esquerdo, pelo menos 5 segundos. Quem pode adorar a ele pelo menos por 5? Oh glória! Aleluia! Aleluia! Vamos lá, e aqui eu encerro. Você sabe que esse nome, ele é muito poderoso. Eu devo a minha vida a esse nome. Eu tinha prometido para mim mesmo que eu não contaria mais testemunho, mas aqui eu me encerro contando. Pelo menos hoje, se amanhã eu for inspirado a falar isso, aí é sempre ele. Você sabe que eu fui um filho muito rebelde. Eu dei muito trabalho. Eu nasci em berço evangélico. Para os irmãos terem uma ideia, eu fui batizado no Espírito Santo com 8 anos de idade. 1989. Participei de todos os departamentos da igreja, criança, adolescente, jovem, só que com 13 anos eu me afastei da igreja pela primeira vez. Quando eu me afastei da igreja pela primeira vez, eu já caí nas drogas. Eu fui usuário de drogas dos meus 13 aos meus 21 anos de idade e voltei para a igreja. Alcancei ministério, me formei, eu dou aula. Só que eu tive o desprazer de sair da igreja pela segunda vez. Quando eu me afastei da igreja pela segunda vez, eu caí foi no crack. E o crack, ele consumiu quase 10 anos da minha vida. Eu fiquei internado por 6 vezes em centros de recuperação para dependente químico. Quando totalizo as minhas internações, dá mais de 3 anos e meio internado. Quando eu não vivia internado, eu vivia pelas ruas, comendo lixo. Pegava coisa no chão para comer, não cortava cabelo, não tomava banho, não fazia barba. Eu lembro que eu carregava um pedaço de espelho e às vezes eu olhava para mim naquele pedaço de espelho e eu dizia para mim mesmo: você nunca vai conseguir vencer o crack. A tua história chegou até o crack, você não vai passar disso. Eu me sentia vulnerável àquilo. Eu não acreditava que um dia eu ia conseguir vencer aquela droga. Eu tenho uma filha que hoje ela tem 16 anos. Só que quando minha filha era criança, ela todos os dias que ela ia para a oração na igreja, ela pegava um pedaço de papel e ela escrevia naquele pedaço de papel: Jesus, não deixa meu pai ficar com fome na rua. Não deixa meu pai passar frio. Não deixa meu pai tomar chuva. Cuida do meu pai. Teve uma vez que eu achei uma daquelas cartas da minha filha, e na carta ela estava escrita assim: Jesus, parece que o Senhor já até esqueceu quem é o meu pai, mas eu vou lembrar o nome dele para o Senhor hoje. O nome do meu pai é Daniel Paz. Vai lá, cuida do meu pai. Eu não acreditava, eu vivendo naquela situação, e eu não tive contato com a minha filha, eu não criava ela. Até que uma certa feita minha mãe morava no Iguatemi na época, e foi até o ano que o meu pai faleceu. Eu estava passando na frente de um bar de um senhor católico, e quando eu passava naquele bar, aquele senhor, ele me chamou, porque todo ano, no dia 25 de dezembro, ele faz uma ação de graças, e ele me chamou e disse assim: ó, pega aqui uma senha, uma ficha, porque dia 25 de dezembro eu vou estar distribuindo comida para morador de rua. Eu, com toda a educação, porque para mim, pelo menos nas datas festivas, eu ia estar com alguém, eu ia estar com a minha família, enfim. Eu cheguei para aquele senhor e falei: meu amigo, eu não vou pegar uma senha dessa, muito obrigado, Deus abençoe o senhor, e fui embora. Quando estava se aproximando o Natal, eu bebendo muito, fazendo uso de droga excessivo. Quando chegou no dia 25, quando tudo tinha se acabado nessa época, eu dormia no porão da casa da minha mãe
no sótão, um lugar assim que era bem baixo. Eu entrava assim que nem um rato dentro de um buraco, só para dormir naquele lugar. E eu ali naquele ambiente horrível, quando tudo tinha se acabado, me bateu uma fome muito grande, um desespero, quando eu saí na frente da casa da minha mãe, porque minha mãe já estava esvaziando aquela casa que era muito grande. Meu pai tinha falecido e ela ia para um apartamento, ela fechou a casa, eu tinha só aquele corredor. Eu saí no corredor, quando eu cheguei na frente da casa, eu fiquei muito angustiado, porque eu vi ali uma família se confraternizando, comendo e bebendo, e aquela família chamou um cachorro da rua. Nada contra animal, eu até amo, mas aquela família pegou aquele cachorro e começou a alimentar e brincar com aquele cachorro. E eu falei para Deus, eu falei: Senhor, eu sou hoje pior do que um bicho, eu me transformei pior do que um cão vira-lata. E ali eu comecei a chorar e eu me lembrei daquele Senhor. Quando eu me lembrei, eu fui até aquele bar, só que eu fiquei desesperado, porque tinha uma fila enorme, parecia um batalhão de moradores de rua. Eu cheguei para aquele Senhor e falei: meu amigo, me ajuda por favor, eu estou morrendo de fome. Se o Senhor quiser, eu lavo as panelas depois, mas me arruma uma ficha daquela, me ajuda. Aquele Senhor, ele olhou para mim e disse: meu amigo, eu não sei se eu vou poder te ajudar, porque eu já distribuí todas as senhas, mas você faz assim, vai lá para o final daquela fila, porque se tiver alguma sobra, eu vou te dar. E quando eu estava no final daquela fila, eu ali chorando muito, foi passando pessoas, até que chegou a minha vez. Quando eu peguei aquela comida, eu nem quis pegar aqueles talheres de plástico, eu já peguei aquela comida, saí correndo, fui lá para dentro daquele porão. A minha mãe tinha desligado a água daquela casa, então eu tinha guardado água da chuva num balde. Eu cortei uma garrafa, peguei água da chuva e comecei a comer aquela comida com as mãos, bebendo água da chuva. E ali eu falei: Deus, por que eu me tornei isso? Por que o Senhor não faz alguma coisa por mim? O Senhor tem poder sobre a vida, sobre a morte. Quando eu estava ali fazendo aquela oração, uma voz, ela entrou lá dentro daquele lugar e falou assim: meu filho, esse ano de 2016 eu vou te abrir uma porta e eu vou te colocar de pé, e você vai anunciar a minha palavra. Vai ser nos 4 cantos dessa terra. Quem sabe o diabo, ele soprava ali no meu ouvido dizendo: você vai morrer no crack, você vai morrer na miséria. Só que esse nome, que é um nome poderoso, o nome de Jesus, estava lá no céu dizendo: vai morrer no crack, coisa nenhuma, eu vou levantar ele. Você perdeu o diabo, e eu quero declarar que esse nome, ele ainda é poderoso para libertar a tua casa, para salvar a tua família. Quem acredita nesse nome poderoso, enche esse pulmão de fôlego, solta esse grito da garganta e adora e exalta o nome do Senhor. Oh glória, oh glória. De 2016 para cá, eu já viajei para 16 estados do nosso país pregando, e às vezes até sem pregar, a gente acaba sendo motivação para as pessoas. Eu já li, e aqui eu encerro, eu já li essa mensagem que eu recebi de uma pessoa em várias igrejas, e eu vou ler ela aqui para vocês. Eu só não vou falar o nome da pessoa. E é esse tipo de mensagem que nos motiva a sempre acreditar nesse nome. Fala pelo menos para 3 pessoas: você depende apenas do nome de Jesus, meu irmão. Fala para ela: você depende apenas do nome de Jesus, meu irmão. Olha só que mensagem linda. Isso aqui é uma mensagem linda. Isso aqui é uma mensagem muito linda. A paz do Senhor Jesus, pastor Daniel. Fica um parênteses, o rapaz que o Senhor apresentou a CRMRV, que foi o lugar onde eu me recuperei. Estou muito feliz por adicionar você aqui. Sou grato a Deus pela sua vida. Eu oro todos os dias agradecendo pelo Senhor. Muito obrigado mesmo por tudo. A MRV foi uma bênção em minha vida. Graças a Deus agora eu estou bem. A pastora Rosângela é uma mãezona para mim. Domingo agora que passou, eu estive pregando lá na sede. Muito obrigado por ter sido esse canal de bênção na minha vida. Tem um áudio aqui também. Você é um exemplo para tanta gente lá na casa que não tem noção. Inclusive para mim, Deus é
fiel. Dê uma salva de palmas para Jesus que Ele merece. Ô glória. Essa pessoa ela é conhecida de voz aqui, tá bom? E às vezes quando eu estou um pouco triste, às vezes quando eu estou passando alguma dificuldade, eu vou nessa mensagem aqui e leio, porque esse nome ele é poderoso, tá bom? Toma posse dessa palavra, foi uma honra estar com os irmãos aqui, mesmo cansado. Enfim, peço orações sempre. Eu vou fazer um pedido aqui, mas vocês fiquem tranquilos. Não é nada que fere uma ética. Eu pensei, lá no Rio de Janeiro mesmo, o que eu fiz? Eu comprei umas jujuba, porque eu sempre levo alguma coisa nas igrejas para vender, que é até para minha própria manutenção. Só que eu vou, mesmo com muita dificuldade, eu vou reverter isso a um trabalho missionário que eu já fui por 6 vezes. Esse ano que vai vir não vou novamente, mas eu já fui por 6 vezes na obra missionária. E a obra missionária ela me confronta bastante. Eu já fui lá no sertão do Nordeste e todas as vezes, teve uma vez que eu fui, eu falei para minha filha assim: filha, eu não vou dar o direito de você reclamar de nada, porque você é uma menina milionária. Eu até brinquei com ela: você está por cima da carne seca. Porque, por exemplo, em 2022 eu fui num lugar que as crianças tomam banho uma vez por semana. Tem um lugar que eu fui no Maranhão que há um índice muito alto de prostituição e abuso infantil. Eu vi meninas de 12 anos que já eram tudo mães e mães solteiras. Meninas que são molestadas pelo pai, pelo avô, são entregues pela família no mercado da prostituição. Um lugar cheio de deficiente físico por conta dessas coisas. Sabe como foi que esse missionário que faz a obra lá, ele ficou? Ele estava passando num lugar e ele viu um senhor saindo de uma viela. Quando esse senhor entrou no carro e foi embora, ele ouviu um gemido. Quando ele foi ver, era uma criança de 10 anos chorando, largada no chão, toda machucada. Eu já participei em cultos feitos em lixão, por exemplo, lá em Alagoas, Sergipe. O outro foi em Pernambuco, enfim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar algumas balas ali fora, vou montar uma mesa. E você vai chegar lá, você vai dar seu preço. Vai chegar lá, você dá seu preço, você vai pegar quantos vocês quiserem. Dessa forma, vocês vão estar nos ajudando a fazer uma obra como essa. Eu, por necessidade, eu poderia vender para mim, mas eu, vindo de viagem, coloquei no meu coração que eu vou enviar essa oferta a um amigo para a obra missionária. Então é simples, você chega lá, você dá seu preço, você pega quantos vocês quiserem. Eu tenho maquininha, aceito Pix, até uma passagem para Disney eu estou aceitando, tá bom? Até uns dias atrás eu aceitava para Israel, mas eu não quero ir para lá esses dias não. Deixa lá o povo se virando lá e a gente vai orando aqui, tá bom? Se os irmãos puderem, nos ajude. Foi uma honra, Deus abençoe. Glória a Deus, meus irmãos, glória a Deus. Você recebeu essa palavra? Que noite